E aí pessoal, beleza? Eu tô... Vamos ver, tá gravando sim. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo, hein? Na verdade eu gravei outros aí no meio do caminho, mas... já falei isso nos últimos vídeos, eu tô andando um pouco menos de moto e ultimamente eu não tava conseguindo andar com a moto não. O meu irmão, ele sofreu um acidente aí de moto e tal. Eu juro, quando eu vi meu irmão lá no hospital, ele tava bem, tudo. Um cara veio assim, cruzou e passou pra rua que tava ali, sabe? E era bandido, com carro roubado, derrubou ele e saiu correndo, né? Então não adiantou nada anotar a placa. Enfim. E meu irmão tava devagar, devia estar uns 50. Aí ele caiu e assim, vocês devem fazer isso também, carregar o capacete pela cinta que tem por baixo. Quando vocês fazem isso, toma cuidado e apertem de tempos em tempos, porque ela vai soltando. Ele esqueceu de apertar, ele sempre aperta, mas fazer o quê? Acidente mesmo. Ele esqueceu de apertar e dessa vez a cinta estava muito solta e passou pelo queixo dele com facilidade. O capacete voou e felizmente ele não bateu a cabeça em nada, mas a própria cinta, né, aquele metal que segura a cinta, cortou a cabeça dele. Ele precisou tomar alguns pontos ali, foi o mais grave de tudo. Ele não chegou a ralar muito forte em outros lugares, foi mais na perna. E enfim, ele estava bem, mas sabe, fui lá ver meu irmão, ele estava tremendo de frio no hospital, tava um calor insuportável essa semana aí em São Paulo, e ele tremendo de frio. Eu fiquei com medo, assim, me deu um susto, sabe, deu uma vontade de chorar enorme. Uma coisa sou eu, sofri um acidente, outra coisa é meu irmão, né, e eu fiquei meio abalado de verdade. Hoje eu tô andando com a moto sem lá muito tesão, é muito estranho isso, na verdade. É como se eu tivesse sofrido um acidente, né, um pouco de medo, assim. E aí é isso, sabe, eu fiquei com um pouco de medo, fiquei assim, assustado, né. Engraçado, né, eu sofri um acidente e não doeu tanto. E eu também não estava conseguindo andar com a moto. Se você tem uma Versys, se você tem uma moto da Kawasaki, eu quero te dar uma dica. Eu não vou ter a peça aqui, mas tem uma pecinha de plástico. Você abre o tanque, certo? Aí ali embaixo você vai ter dois parafusinhos, você vai abrir aquilo ali e lá dentro tem uma pecinha de plástico. Tirou a pecinha de plástico, você pode fechar. Tira a peça de plástico, ela tem um formato de gota com um furinho no meio. Tira aquela peça, porque aquela peça, eventualmente, ela acaba se soltando ali dentro e aí você não consegue mais abrir o tanque. Eu não conseguia abrir o tanque da moto, eu não conseguia abastecer, então eu não conseguia usar a moto. Porque a gente só descobre que que precisa de gasolina quando vai abastecer, né? Quer dizer, que não consegue abrir o... Eita, essa foi demais, hein? A gente só consegue descobrir que o tanque não abre quando vai abastecer, né? E aí, eu já tava sem gasolina. Até porque a Versys tem um problema crônico nela, que eu já vi muita gente reclamando, que é, num dia, ela não marca mais o último quadradinho do combustível. Ela simplesmente não marca mais. E logo em seguida ela marca tanque cheio ou reserva, ou ela fica nesse quadradinho aqui no primeiro, como a minha tá agora. Isso se você consertar a volta, entendeu? É o que disseram, eu não sei. Também me disseram para ir numa concessionária e trocar isso pelo sistema da Suzuki. Eu não faço ideia do que isso significa. Até porque não veio de um cara que tinha uma Versys, né? Então eu não sei dizer se funciona. Realmente não sei. E olha aí a chuva em São Paulo. Até que enfim, né? Chovendo em São Paulo. Eu espero que continue assim até setembro do ano que vem. Infelizmente daqui a pouco já começa a época de seca, né? Em maio. Estamos no fim do ano já. Bom, gente, meio desanimado esse vídeo, né?
a gente passou aí o período das eleições, eu tinha algumas coisas para falar, eu tinha a dizer antes, mas eu vou dizer depois agora. Quando teve lá a revolta que chamaram de revolta do vinagre, né, porque não podia andar com vinagre na mochila, que a galera saía pra rua lá, não sei, violência, aquela besteirada toda, que ninguém sabia o que estava pedindo, que não era pelos 20 centavos, se provou que era pelos mesmos 20 centavos mesmo, que não tinha outro motivo para ser daquelas passeatas, porque São Paulo elegeu novamente o mesmo governador e São Paulo elegeu novamente a mesma presidente, né? Por mais que se fale que ganhou a S aqui e tal, nós somos 22 milhões de pessoas, 22 milhões? Pelo contrário, nós somos 48, né? Nós somos 22% desse país, aqui nessa cidade, são 45 milhões, 40 e poucos milhões de pessoas no estado, e nenhum outro estado é tão populoso quanto São Paulo. Por isso é normal ter tanto babaca que é paulista. Você não pode falar que todo paulista é babaca, mas que tem babaca paulista, tem, porque tem muita gente. Onde tem muita gente, tudo multiplica. Tem muito mais gays, tem muito mais comunistas, muito mais, sei lá, qualquer coisa tem mais aqui, né? Normal. Mas que me deu uma vergonha nessas eleições, me deu, cara. Porque essa galera que foi lá gritar sem violência e tal, é a galera que agora tá falando que a falta d'água em São Paulo é culpa dos nordestinos que estão usando nossa água. Que absurdo, sabe? É a mesma galera que tá falando que foi o nordestino que votou na Dilma. Um absurdo, é um cálculo matemático simples. Você soma todo o Nordeste, soma os votos absolutos de lá, os votos daqui, fica óbvio que o pessoal daqui que elegeu a Dilma, sabe? Bom, o pessoal elegeu o mesmo governador, né? Enfim, o que eu queria dizer é que me deu muita vergonha, mas ao mesmo tempo isso me dá um certo orgulho, orgulho não vou usar essa palavra, me dá um certo, uma esperança. A ditadura militar tirou da gente a discussão política, né? Quando eu cresci nos anos 80, não se falava de política, porque isso é coisa de maluco, não se fala, né? As pessoas apanharam demais discutindo nas décadas anteriores e muita gente morreu e não se discutia mais política porque era proibido. E de repente isso era coisa de maluco, isso é coisa de maconheiro, isso é coisa de sei lá quem, né? Isso é uma coisa que não se discute, é um negócio, sei lá, caído, sei lá qual que é a expressão que o pessoal usa por aí, mas não se discutia, não se falava mais disso. E aquele movimento, enquanto caminhão, né, em todas as pistas, aquele movimento lá foi importante para se mostrar, para se trazer de volta a discussão política, sabe? A gente pode voltar a falar sobre isso nas rodas e isso ser um negócio legal. Obviamente que as pessoas não estão conseguindo separar as coisas direito ainda tem opiniões bastante infantis, inclusive pensamentos infantis, esse negócio de querer que a ditadura volte, é um absurdo gigantesco, assim, mas é um passo dentro da infantilidade nossa ainda, sabe? Dentro da nossa letargia, desse período que a gente perdeu aí da discussão política. Obviamente que discussão política é um negócio que precisa de bagagem, né? Para a gente poder ter bom senso, a gente precisa ter conhecido alguma coisa para poder ter bom senso e imparcialidade. Eu, sinceramente, torci para que a Dilma vencesse essa eleição. Eu que fiz um vídeo mandando ela se fuder, mandando ela tomar no cu. Eu que estava feliz com as vaias da Dilma na Copa. Eu estava feliz com aquilo de verdade, mas eu acho, seriamente, que a vitória dela mostrou, na verdade, a derrota da oposição. Colocaram um projeto errado e que o público não comprou, que as pessoas não acharam que precisava ser feito. Não foi pura e simplesmente
petismo, entende? Se o PSDB tivesse colocado propostas menos conservadoras, ele teria vencido, sim. E, bom, de novo, não é porque eu torci para que ela vencesse que eu sou petista. Não é porque eu estava xingando ela que eu sou PSDB. Ou não é porque eu digo que eu preferia ela lá que eu sou comunista. Ou que o Brasil vai virar Venezuela ou Cuba. Não faz sentido. Tem gente que está falando sobre bolivarianismo e não sei o que, blá blá blá. O que sabem sobre bolivarianismo? Já ouviu falar de Simão Bolívar? Sabe a diferença entre o bolivarianismo e o socialismo do século XXI, que é o tal do chavismo? Tem certeza que sabe o que está falando? Se não sabe, não use esses argumentos, sabe? Tem muita gente que eu estou vendo aí que na verdade parte de um pressuposto e busca conhecimento para comprovar aquilo que já pensa. Tem muita gente fazendo isso. E com qualquer pesquisa assim você consegue, partindo de um pressuposto, provar aquilo, se você não tiver bagagem, como eu disse. Sabe, eu posso dizer que extraterrestres que existem são verdes e procurar na literatura e procurar em qualquer lugar a comprovação disso. Aquele programa do alienígena antigo lá, os ancestrais extraterrestres do Discovery, eu esqueci o nome, que em teoria seria, partindo do livro Eram os Deuses Astronautas, Eric von Däniken, prova isso. Você consegue, com quaisquer argumentos, provar uma coisa, se você não for razoável, sabe? Então, quando você for ler a respeito das coisas, leia de várias fontes, sem ter preconcepções sobre as coisas, né? E se você já tiver, tenta se negar, tenta procurar o contrário disso também, sabe? Enfim, tá ficando meio abstrato esse meu vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tal do gigante que acordou, ele ainda é infantil, ele ainda ele é inexperiente. Vou trocar a palavra infantil. Ele é inexperiente, certo? Se a gente olhar para trás, para a história do país, do mundo, na década de 20 a gente tinha lá uma democracia muito bem estabelecida, como a de hoje. E naquela mesma época já se dizia que só tem bandido na política e que tem que ter um golpe e tirar a galera dali porque não pode. Quem sabe da história da América Latina, do mundo, sabe que nessa época vários ditadores apareceram. E não foi só o Hitler e o Mussolini, né, do nazismo e do fascismo. No Brasil teve o getulismo, né? Na Espanha teve ditador, enfim, o mundo inteiro clamava para que se fosse instaurada uma ditadura mais conservadora, mais direitista, e olha a merda que deu. No Brasil, a gente teve lá o movimento integralista, que se parecia muito com o nazista. A gente teve a eugenia, que procurava a raça pura. Tinha concurso da criança mais eugênica. Procurem na história eugenia, integralismo. Procurem os integralistas para entender o que eu estou falando. É uma leitura legal. Não estou querendo dizer vocês não sabem porra nenhuma. Eu li disso numa vez que eu estava lendo sobre feminismo, assim, porque foi meu trabalho de conclusão de curso, enfim. Né? Não importa essa história. Mas leiam sobre isso e vejam o retorno. As pessoas querem que seja mais conservador de novo, que seja mais dura a lei. Quando a gente consegue liberdade, a gente pede para tirar. É muito estranho esse ciclo. Ele é burro, certo? Então, enquanto a gente continuar pedindo por menos democracia, o que é um baita de um absurdo, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Vamos melhorar a discussão, vamos trazer coisa nova, ou não, vamos trazer a coisa velha mesmo, que a gente aprendeu com a história, sabe? Vamos procurar entender as coisas antes de dar uma opinião. Para finalizar,
Eu, como um sudestino, eu peço milhões de desculpas da minha parte do que eu puder falar, sabe, se isso adiantar alguma coisa com os nordestinos e nortistas. Todo mundo aqui em São Paulo tem um antepassado que veio daí, da região norte e nordeste, e é muito óbvio o motivo. O Brasil começou na Bahia, o Brasil se expandiu pelo Pernambuco, pelo Ceará, sabe? Depois ele chegou aqui em São Paulo, depois ele chegou no Rio Grande do Sul, sabe? A ocupação, ela começou dessa forma, e todos temos um pé no Nordeste. É ridículo alguém pensar que um é pior do que o outro, sabe? Eu me ofendi pessoalmente por vocês e eu não tenho assim, eu tenho uma vergonha enorme do que foi falado, sabe? Porque aquelas pessoas em teoria me representam também. Se de alguma forma eu conseguir redimir o meu povo, abre aspas, o meu povo, né? Esse povo daqui, e mostrar que nós somos o mesmo povo, eu queria fazer isso. Então, sim, que vergonha, sabe? Não tem muito o que dizer. Desculpem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.